Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 7 de outubro. Você já deve ter observado, através de comentários ou matérias, seja da imprensa 011, da Flapress, até de torcedores adversários de vários times nas redes sociais, uma certa esperança, uma certa expectativa do Botafogo acabar repetindo o que aconteceu em 2023. Ocasião em que a nossa equipe, já nessa altura do campeonato, estava apresentando uma queda técnica e física muito acentuada. A gente tinha uma vantagem em termos de pontos na tabela significativa na ocasião, mas tecnicamente e fisicamente, com o time pegando uma ladeira íngreme pra caramba, ladeira baixa, bom que se diga, realmente ficou complicado de manter a ponta da tabela. Várias situações aconteceram em 2023 para explicar isso, o que é bem diferente do que a gente está vendo em 2024. O Botafogo tem uma comissão técnica que faz um belo trabalho, muito consistente, e que está com a gente durante todo esse período de Campeonato Brasileiro e que vai continuar conosco, não só até o fim da temporada, mas a gente espera até o fim de 2025, pelo menos, que é até onde o contrato do Arthur Jorge vai, mas a gente espera, claro, que ele possa permanecer mais tempo para a gente poder realmente desenvolver um trabalho de longo prazo, né? Ele fica aqui 3, 4, 5 anos fazendo um grande trabalho, porque é um grande treinador e é uma grande comissão técnica, indiscutivelmente isso. Aí a gente pega essa parte da comissão junto do time, do elenco, das contratações que foram realizadas. E a gente vai tendo vários elementos que apontam numa direção completamente diferente do que aconteceu em 2023. A segunda janela do Botafogo com 8 contratações muito importantes. Nós não contratamos só reservas, nós contratamos titulares. Igor Jesus, que está na seleção brasileira, Almada, que está na seleção argentina, o próprio Adrielson, que chega para fazer uma composição ali, junto do Bastos e do Barbosa, para fortalecer miolo de zaga. Nas laterais, Vitinho, mesmo que ainda não esteja indo bem no Botafogo, está naquele período de adaptação. Alex Telles, já titular, voltando à seleção brasileira. Então o Botafogo ele fez várias coisas nesse período de 2024, que caminham numa direção contrária, completamente oposta do que foi 2023 nessa mesma época. Inclusive, basta você pegar a tabela de classificação do retorno. O líder do retorno é o Fortaleza, com 22 pontos, por conta daquilo que vem fazendo no Castelão. Quando precisa viajar, esquece, não consegue arrumar nada. O Palmeiras tem 21, o Botafogo tem 20. O Flamengo, nesse segundo turno, por exemplo, já que o PVC disse, né, que o Flamengo segue nessa perseguição, nessa busca pelo título e tal, e outros mais vão alimentar essa narrativa, porque eles estão querendo colocar o Felipe Luiz num pedestal já. Vocês já viram isso, é assim que funciona a Flapress. O Flamengo, nesse retorno, ele conquistou 14 pontos, 6 pontos a menos do que o Botafogo. Então o Glorioso ele está indo muito bem nesse período do ano. Muito diferente de 2023, mas muita coisa. Só que é aquilo, o que aconteceu no ano passado deixou uma marca muito negativa no clube, muito negativa na equipe. E aí a galera fica alimentando essa esperança, né, de olha, o Botafogo alguma hora vai começar, hein? O Botafogo isso, o Botafogo aquilo. E a gente tem respondido da melhor forma possível, que é dentro do campo. A melhor maneira de responder torcedores adversários que ficam ainda nessa esperança de que, olha, de repente, uma hora, quem sabe, e essa hora não chega nunca. Essa hora não chega nunca por um motivo muito simples. No ano passado, a gente teve 5 treinadores na beira do gramado. Nessa temporada, a gente tem uma comissão técnica muito competente. Isso por si só já muda bastante as dinâmicas daquilo que pode vir a acontecer mais adiante na temporada. Faltam 9 jogos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o terceiro melhor mandante, com um jogo a menos em relação a Palmeiras e Fortaleza, é bom que se diga. E o Botafogo é o melhor visitante disparado do campeonato. O Botafogo tem 28 pontos só como visitante. Se você pegar a campanha do Botafogo como visitante, ela estaria ali com 14 jogos a menos, ela estaria ali brigando para sair do Z4. Um pontinho abaixo do Corinthians, com 14 jogos a menos. Isso é impactante, isso é significativo e isso demonstra um Botafogo muito forte. Em vários aspectos. Do ponto de vista técnico, porque tem o melhor elenco do Brasil. Do ponto de vista tático, porque os jogadores assimilaram muito bem aquilo que é o desejo e o pedido de Arthur Jorge. Inclusive contra o Atlético Paranaense,
Foi uma observação bem bacana, o Marlon Freitas dizendo que o time tinha treinado para encarar a situação que o Atlético montou, uma linha de 5 e tudo mais. O time do Botafogo se preparou para isso. E o gol sai, inclusive, do Marlon orientando o time para se posicionar corretamente de acordo com aquilo que eles haviam praticado. Então o Botafogo tem a força técnica, tem a força tática e tem a força mental. E é justamente aqui que eu quero trazer a declaração do Arthur Jorge. Porque esse aspecto mental, ele é extremamente importante dentro do futebol. São 4 dimensões principais que uma equipe deve apresentar e desenvolver. A parte técnica, a parte tática, a parte mental e também a parte física. Eu vou falar já já sobre isso. O Arthur disse o seguinte, depois da partida contra o Atlético Paranaense, abre aspas, o número de jogos é sempre importante de discutir, mas há uma diferença entre fazer 73 jogos e fazer 73 jogos de exigência máxima. Estamos lutando em 2 competições. Não temos margem para ter algum abrandamento em jogo nenhum. Todos os jogos são finais para nós. O trabalho foi de ter uma equipe competitiva, intensa, mas também mentalmente preparada para enfrentar esses desafios. Não há jogos fáceis. Demonstramos nosso caráter, é um sinal de força mental, da experiência de grande parte dos jogadores. Sabemos para que jogamos, o que jogamos, e é sempre muito importante ter equilíbrio mental para estarmos predispostos a tudo que virá até o fim da temporada. Essa parte aqui eu quis destacar com a declaração do Arthur porque é uma questão super importante. O nível de preparo mental que a equipe do Botafogo tem para suportar uma reta final. Uma reta final onde você pode ter a imprensa 011, a Flapress, alimentando essa narrativa de que o Botafogo pode acabar entrando em declínio, que não sei o quê, de torcedores adversários em redes sociais também dizendo, é o Botafogo, daqui a pouco o Botafogo isso, daqui a pouco o Botafogo aquilo. Tem muitas pressões externas que precisam ser blindadas. Só que quando o grupo ele está muito seguro, muito consciente daquilo que ele quer alcançar e das suas capacidades, potencialidades, fica muito mais complicado você conseguir furar essa blindagem para atingir os atletas. Especialmente quando a torcida do Botafogo também serve de escudo. Quando a gente tem a torcida do Botafogo muito segura e confiante de que o time está numa batida ali quase perfeita. Eu não digo perfeita porque, claro, a gente deixa alguns pontos pelo caminho. Mas é uma batida quase perfeita. O Botafogo hoje ele tem um preparo técnico excepcional porque tem grandes jogadores. A parte tática também muito bem desenvolvida, tanto é que a gente vence a imensa maioria dos nossos confrontos. No Campeonato Brasileiro, são 18 vitórias em 29 jogos, somente 5 derrotas. Em 29 partidas, o Botafogo só perdeu 5 vezes. Contra o G12 do futebol brasileiro, e aí eu estou falando das grandes equipes, né? Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Não estou incluindo Bahia e Atlético Paranaense, porque no G12 original eles não estão inseridos. Nesses confrontos contra essas equipes, o Botafogo só tem 2 derrotas durante toda a temporada. Contra os principais times do Brasil, o Botafogo só tem 2 derrotas. E para o mesmo time, que foi o Cruzeiro. Se você quiser inserir o Bahia e o Atlético Paranaense nessa contagem, beleza. O Botafogo não perdeu para o Atlético Paranaense, venceu uma e empatou outra. Contra o Bahia, nós no Campeonato Brasileiro perdemos em casa, perdemos na Copa do Brasil, mais 2 derrotas. Empatamos também no primeiro confronto da Copa do Brasil e lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Não vencemos o Bahia, não vencemos o Cruzeiro nessa temporada. Foram as 2 únicas equipes que conseguiram esse feito contra o Botafogo. E dá para ser chamado de feito porque você vê que é uma raridade. É uma raridade. O Botafogo na temporada tem 4 derrotas para os times, vamos botar assim, G12 mais Bahia e Atlético Paranaense. 4 derrotas apenas. Mas olha quantos jogos. A gente tinha 19 só considerando o G12, mais 2 contra o Atlético Paranaense, fomos a 21, mais 4 contra o Bahia, fomos a 25. Em 25 jogos contra essas equipes, 4 derrotas no ano.
Isso dá confiança para você encarar qualquer adversário, seja ele qual for, onde quer que seja. Isso demonstra uma força muito grande, tecnicamente falando, taticamente falando. E claro, quando você começa a acumular tantos e tantos jogos e decisivos, você tem que pensar na parte física. O Botafogo, ele tem que aproveitar bem esse período agora de data FIFA, tá? Porque nessa reta final vai ser super importante. A diretoria, junto da comissão técnica, decidiu que o Botafogo se reapresenta nessa segunda, treina nessa terça também, e aí vai ter folga até domingo, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias de folga. Voltando a se preparar na próxima segunda, dia 14. Lembrando que a gente enfrenta o Criciúma no dia 18 no Maracanã. Essa reta final, ela é feita de treinamento e também de descanso, porque a gente já tem muitos jogos acumulados e conforme o próprio Arthur colocou aqui, não são 73 jogos apenas, são jogos com um nível de exigência altíssimo. Todos os jogos são finais. Então isso desgasta fisicamente, mentalmente. A pausa agora na liderança, sendo que a imprensa 011, a Flapress vai ter que manter em fogo baixo qualquer expectativa, qualquer esperança de, o Botafogo vai abrir brecha, o Botafogo vai dar uma vacilada ali. Essa pausa tem que ser muito bem aproveitada por todos. Para você poder recuperar um pouquinho as energias, para você também se colocar ali, mentalmente cada vez mais forte, porque a gente não pode ignorar. Desgaste físico e mental acontece. É só a gente ver o jogo contra o São Paulo na Libertadores. Para a partida contra o Grêmio, teve que poupar uma série de atletas. Por quê? Porque o nível de exigência para a gente chegar à semifinal foi muito elevado. E a gente deve ter a mesma coisa contra o Peñarol. A gente também deve ver um nível de exigência altíssimo. E por isso mesmo, toda a preparação, tanto a parte dos treinamentos em si, quanto a parte da recuperação, tem que ser muito bem feita. E é isso que o Botafogo tem conseguido fazer. É por isso que a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense na Liga Arena e a gente vai chegar lá e vai ganhar. É por isso que a gente vai chegar no Morumbi contra o São Paulo na Libertadores, precisando do resultado, e a gente vai chegar lá e vai ganhar. Porque existe uma preparação muito consistente e que precisa ser muito valorizada. Isso não significa dizer que a gente vai concordar 100% do tempo com o Arthur Jorge, mas a gente tem que reconhecer o trabalho que ele e a sua comissão técnica vem fazendo para colocar o time do Botafogo num nível de preparo sensacional. Não é à toa que o Botafogo não perde há quase 2 meses. A última derrota do Botafogo foi para o Juventude, dia 11 de agosto. São quase 2 meses sem uma derrota sequer. E claro, a gente, como está em período de data FIFA, a gente pode chegar aqui e falar. O Botafogo vai ficar mais de 2 meses sem perder. Eu espero que vá para 3 meses sem perder. Vamos enfrentar o Criciúma, o Peñarol, depois temos outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, o Peñarol novamente, depois vem o Vasco. É uma sequência importante, onde a gente precisa estar 100% preparado, focado, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Conquistar as 2 taças é uma realidade. E a gente, jogo a jogo, vai chegar lá. Eu tenho essa confiança de que o Botafogo tem a capacidade para chegar lá. Então, por mais que a imprensa 011, Flapress, torcedores adversários fiquem na esperança, na expectativa do Botafogo apresentar algum declínio, o fato da gente ter essas pausas com o Botafogo estando onde está, favorece muito ao nosso time. Favorece muito ao Botafogo. E isso é simplesmente sensacional. Que a gente siga nessa batida quase perfeita e que no fim a gente possa conquistar Brasileiro e Libertadores. Bom, por hora é só, eu tô indo nessa. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e daqui a pouco volte, porque na hora do almoço teremos, claro, nossa tradicional resenha. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.